pessoal, estamos ao vivo e depois de muito tempo, né? Ficamos aí um tempinho focados aí no lançamento do nosso primeiro curso, nosso curso online chamado Paleta Emocionante, em que a gente fala sobre significado e psicologia da cor. Foi um sucesso aí o lançamento, já tem alguns alunos já trilhando aí o aprendizado, a gente fazendo todo o acompanhamento, tá bem legal. E agora vamos voltar a fazer as lives. E hoje a gente tem um convidado muito especial que foi indicado pelo Thiago Tel, dono da Nova Escola de Fotografia, que indicou o Rodolfo Coelho, fotógrafo também, que tem um projeto super especial que fala um pouquinho sobre o processo da cura. E é sobre isso que a gente vai falar hoje com ele. Oi, oi. Oi, tudo bem? E aí, tudo bom? Tudo ótimo. Estava aqui dando uma introdução, né, sobre você, sobre o seu projeto, mas ninguém melhor do que você para falar um pouquinho, né? Para quem não sabe, eu não conheço o Rodolfo, né, pessoalmente. A gente teve uma indicação aí do Thiago Tel e pelo pouco que eu pude perceber nas redes sociais, no papo que a gente teve aí ao telefone, o projeto dele é de tocar o coração e vale muito a pena prestar bastante atenção nessa live e ver um pouquinho desse projeto tão bonito. Então, Rodolfo, queria te agradecer por ter aceito o convite de estar aqui com a gente hoje e queria primeiro que você se apresentasse, né, e falasse depois como a fotografia entrou na sua vida. Tá bom, obrigado, Marcelo. Primeiro, agradeço o convite, é sempre um prazer poder falar. A indicação do Thiago sempre muito bem-vinda, né? Nós somos um grupo de fotógrafos amigos que virou a nossa escola e vários desdobramentos a partir daí, né? Então, obrigado pela oportunidade, pelo espaço. E é sempre muito bom falar de processo artístico, né? Cada um tem o seu e eu acho que a gente pode se auxiliar, né? Compartilhando, né? E aí desenvolver um processo único de cada um. Falando um pouco sobre mim, eu sou Rodolfo, 42 anos, pai do Matheus e fotógrafo há 10, né? Eu não sou fotógrafo de formação, eu vim de outra área, eu fiz engenharia, eu não finalizei porque eu me encantei na época por TI, e aí eu acabei me formando em TI pela PUC-Rio. Trabalhei anos na área de TI, principalmente na área gerencial, eu nunca fui muito da área técnica, por causa dessa minha relação pessoal, assim, eu tenho facilidade de me relacionar, de me adaptar a pessoas, né? Então, meu trabalho sempre foi muito ligado a pessoas. Então, eu trabalhei muitos anos na área gerencial de algumas multinacionais, na área de TI, só que era um ambiente bem tóxico, assim, muita pressão, muitas vezes antiético, né? Muito dinheiro envolvido nos projetos que eu gerenciava, muitas pessoas e fusos horários completamente fora do comum. Tinha equipes espalhadas em vários continentes diferentes. Então, minha vida era bem estressante. Pegava avião toda semana para ir para São Paulo. Nos últimos 7 anos antes de eu virar fotógrafo, eu fui quase todas as semanas para São Paulo. E antes disso, eu voava para Porto Alegre, porque eu morei em Porto Alegre. Então, era muito desgastante. Mas não é por ser desgastante. Na verdade, o que me pegava mais era essa questão de ser antiético para mim, muitas vezes, sabe? A gente trabalhar em horários que eram condições humanas ruins, assim, as pessoas estavam exaustas e tinham que trabalhar em formatos que eu não acreditava muito, né? E aí muita gente adoece nessa área, né? Eu adoeci também. Então,
a doença foi uma grande bênção assim, para mim, porque foi uma catapulta, né, para me fazer sair daquele lugar que me fazia mal e aonde eu não podia expressar o que de melhor eu faço na minha fotografia, que é expressar a minha sensibilidade, né, que sempre foi muito presente em mim, só que ali eu não podia ser nada sensível, porque se eu fosse sensível eu era engolido. É engraçado, né? Curioso que você falou, né, Rodolfo? TI, né? E engenharia, completamente técnicos, mas quando você foi para o mercado de trabalho, você falou que não trabalhava na parte técnica de fato, né? Mas com um contato mais humano. E aí chegou num ponto que você não conseguia ali se expressar, tinham questões éticas que você falou, e chegou num ponto extremo, né, para você, que você decidiu tomar uma outra guinada, né, de vida. Foi. Então, dando sequência aqui você falou da fotografia, né? Então a fotografia apareceu como hobby, né? Para mim, eu fiz uma viagem para Nova York, eu não entendia nada de fotografia, eu era daqueles que não tinha paciência para tirar uma foto nas viagens, a gente sempre gostou muito de viajar aqui em casa, e a gente ia para lugares lindos, enfim, que até hoje eu me arrependo, que eu tirei muito pouca foto e não tinha paciência. A Paula, que é minha esposa, a gente está junto há 20 anos, e a gente viajava, ela que gostava de tirar as fotos, vamos tirar uma foto aqui, para aí, vamos fazer aquilo. Eu tirava aquelas fotos, eu era o cara chato, assim, que não tinha paciência para tirar as fotos. Para posar ou para tirar também dos ambientes ou dos cenários? As duas coisas. Eu diria que eu não era muito ligado, né, na fotografia. Mas aí, uma certa vez, eu fui a Nova York e aí a gente fez uma viagem ao Canadá e depois Nova York. Aí eu acabei comprando uma câmera, não sei por que cargas d'água eu resolvi comprar aquela câmera. Comprei a câmera e comprei já duas lentes que vinham e assim eu me encantei com aquilo, principalmente com as lentes que me permitiam tirar foto de longe, assim, sabe? Então eu sempre fui muito observador. E eu observo muito as coisas e muito as pessoas, desde sempre. Então, com aquela lente de longe, eu conseguia ficar observando e registrando as pessoas na rua, assim, nas viagens, né? Sem incomodar ninguém, né? E também sem me expor, né? Então, eu estava ali de longe, eu pegava cenas de longe, aquilo me encantou. E com a qualidade das imagens, né? Que naquela época, só uma câmera profissional fazia mesmo, né? Hoje, os nossos telefones são, assim, sensacionais. Eles fazem imagens, assim, surreais. Mas, antigamente, a gente não tinha nada parecido com isso. Só uma câmera. Então, eu gerar a imagem naquele nível, eu falei, nossa, isso é incrível. Aí eu achei que eu estava arrasando, assim, sabe? Nossa, altas fotos. Eu olho as fotos hoje, dá, assim, dó. Eu falo, nossa, tá muito ruim isso aqui, gente. Mas na época eu achei que estava lindo. Aí você se apaixonou pelo analógico e pela lente, né, pelo zoom, né? Foi o zoom, mas nem foi analógica, tá? Eu já entrei direto no digital. Eu nunca fui do analógico. Infelizmente, porque assim, eu gosto do visual analógico, muito. Assim, adoro a linguagem do analógico, acho super lindo, mas até hoje eu nunca engajei nela. Assim. Eu acho que tem tudo a ver até com a minha fotografia. Mas até o momento eu não dei conta. Eu tenho até câmeras aqui em casa, assim, analógicas, que foram herdadas aqui. O meu avô gostava de fotografar, ele foi para a guerra na Itália, a gente achou depois vídeos, ele filmava com uma Super 8, a câmera que está aqui de filmagem, ela está perfeita. Nossa. E tem câmeras aqui médio formato, grande formato, que se eu fizer uma reforma, acho que daria para usar. Né? Mas a gente faz tanta coisa junto que essa parte ainda está aí por fazer. Né? Mas aí você viajou, comprou a câmera e começou a se apaixonar por tirar fotos de pessoas, fotos urbanas, vamos dizer assim, né? Foto urbana, eu gosto, acho muito legal. Não pratico muito aqui, porque assim, eu não fico inseguro, eu não me sinto seguro, acho, de fazer isso no Rio, sabe? Sempre eu gasto muita energia para ficar controlando o ambiente em volta, assim. Isso é chato, muito ruim. Toda vez que eu estou em outro lugar onde eu não preciso me preocupar com o ambiente, minha fotografia ela é muito melhor, ela é muito mais criativa, porque eu estou focado no processo, né? No ato de criar e de experimentar, enfim. Então, mas quando eu viajo em lugares que eu me sinto seguro, eu fico fazendo muito fotografia urbana. Então, eu voltei para o Brasil, eu estava trabalhando na área de TI e uma amiga minha, chama Lorena é minha amiga de infância, que não tem nada a ver com fotografia, a gente conversando, ela falou, vamos fazer um curso de fotografia? Tipo, sei lá, 2 meses depois de eu ter voltado.
de viagem. Eu falei, cara, acabei de comprar a câmera. Né? Aquelas coincidências, né? Da vida. E aí eu comecei a fazer o curso na Urca, que era o ateliê da imagem, era um curso bem conhecido no Rio. Sim, Era uma casinha na Urca linda, e eu fiz alguns cursos ali e me engajei muito, assim. Tudo que eu gosto, eu estudo muito sozinho, eu sou bastante autodidata, assim. Então eu fiz alguns cursos, eu comecei a estudar muito, então eu me desenvolvi bastante, aquilo foi a minha fuga do meu trabalho, assim, sabe? Dava um sim. alento, assim, uma alegria, assim, né? Então foi aí que eu entrei na fotografia. E aí o meu professor via o meu desenvolvimento, ele era professor, ele fotografava casamentos, né? E Aham. ele começou a me chamar para ir junto com ele. E aquilo me fez me desenvolver muito, né? Porque eu ia como segundo fotógrafo já em casamentos bem grandes. Ele tinha casamentos grandes aqui na zona sul do Rio, sabe? Com muitos convidados, em lugares bem legais. Então foi uma escola, assim, fantástica, assim. Então, Imagina. Porque casamento, né? Você tem, é à noite, muito possivelmente, né? Então você tem menos luz, e sim. momentos que se você não pegar, né, é o lance de repente, o noivo olhando para a noiva entrando, né? São detalhes que Então, você tem que ter toda a poesia e a técnica pronta na hora, né? Então tem que ter uma rapidez muito grande. Imagino aí a experiência boa, né, que você teve. foi muito boa. Bom, hoje eu dou muita aula, né? E eu falo muito sobre isso. Eu acho que o fotógrafo de casamento é para mim, uma das fotografias mais difíceis de se fazer, Aham. porque você tem que ter muitas competências desenvolvidas, né? Primeiro, competência interpessoal muito boa, porque você está ali no meio de um monte de pessoas o tempo todo, né? E convivendo com pessoas de equipes diferentes e convidados, e você tem, na verdade, é que você acaba tendo vários clientes ao mesmo tempo, que todo mundo quer pedir coisa para você, espera coisa de você, né? E você está num ambiente que às vezes as emoções estão à flor da pele. Às É, vezes eu estou sendo gentil, na maioria das vezes as pessoas estão muito à flor da pele, é a porque mãe da noiva, é a mãe do noivo, é a noiva, é o noivo, cada um querendo, né, um clique ali para registrar nesse momento especial, né? eu diria que geralmente a pessoa mais estressada é a mãe da noiva, assim, disparada. E aí, tipo, às vezes acontece conflitos, né, entre as pessoas, porque as pessoas às vezes estão ali desenvolvendo aquele projeto, casamento, há um tempão, e estão gastando muito dinheiro, elas estão investindo muita energia, muita expectativa, e são planos, às vezes é um sonho de uma vida, né, Sim. e é um grande investimento em todas as áreas. Então, a hora H, as coisas começam, às vezes, a dar errado, uma coisa dá errado, sai do planejamento, aí as emoções ficam ali meio mexidas, assim, né? E eu acabo fazendo o papel de psicólogo, assim. Muitas vezes eu viro terapeuta, é muito normal eu entrar nesse lugar, mas isso é muito da minha natureza, muito da Entendi. minha natureza. Eu não fiz, se hoje eu fosse fazer uma faculdade de novo, eu faria psicologia, entende? Porque eu me apaixonei por essa área. Depois, muito depois de me formar. Então, essas questões humanas, esse desenvolvimento, até aí já entrando nessa parte do processo de cura, então isso está muito presente em mim, eu adoro isso, né? Então, no casamento, a gente tem que ter essa relação interpessoal muito bem desenvolvida, você tem que ter jogo de cintura, você tem que saber fazer bem retratos, você tem que se virar com qualquer luz, às vezes, que estiver disponível, né? Porque a gente tem os nossos flashes, mas a gente não tem controle sobre as luzes. Então, você entra na pista de dança, tem luz amarela, vermelha, azul, pisca, 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 aí você entra no outro ambiente, a luz é fria, você entra no outro ambiente, a luz é quente, né? E então, é assim, é difícil, e as pessoas estão em movimento, às vezes, na maioria das vezes, né, na pista de dança, e é muita coisa acontecendo, né? Então, você... Uma boa escola, né? Isso, né? E, Rodolfo, o que foi o momento assim em que depois disso, né? Você está falando que estava trabalhando ainda, começou a fazer o curso, né? No ateliê da imagem. O professor gostou do seu trabalho, da sua visão ali, te chamou, você começou a tirar fotos de fotografia. Mas qual foi o momento que você falou assim, eu quero ser fotógrafo? Você Uhum. conscientizou isso em você e começou a agir nesse caminho. Tá Você bom. lembra? Claro, lembro perfeitamente. Eu gosto sempre de contar essa história, porque quando eu trago essa história nas aulas, né,
muitas vezes eu consigo auxiliar as pessoas que estão exatamente nesse lugar, que estão insatisfeitas com as suas profissões atuais, né? E veem na fotografia já uma possibilidade de fazer algo que gosta, né? E que pode virar uma profissão, né? Então, eu comecei a fotografar tudo que aparecia na minha frente. Eu acho isso foi muito bom para mim. Então, eu fiz festa de criança, fazia foto de produto, eu fazia foto de tipo de paisagem, sabe? Fazia retrato, eu fazia casamento, eu fazia tudo ao mesmo tempo, tudo que aparecia, eu pegava. Então, além do meu trabalho de, às vezes, 15 horas por dia, que eu já tinha, chegava no final de semana, eu ainda arrumava trabalhos de fotografia, trabalhos pequenos, assim, né? Sim. Mas eu fazia com muito prazer. Então, aquilo, apesar de me cansar, às vezes, fisicamente, aquilo dava um alento para minha cabeça, né? E aí os trabalhos foram aparecendo, as pessoas foram dando respostas positivas para o que eu produzia, e aí isso foi virando constância. Falei, cara, eu acho que será que eu não posso viver disso, né? Só que essa escolha, essa decisão, ela nunca é fácil, né? Porque você sai de uma empresa onde você tem um cargo, né? Eu tinha um cargo relativamente alto dentro da empresa de gerência, eu ganhava muito bem, né? Então tinha reconhecimento na área, podia progredir, né? Hierarquicamente dentro da empresa, enfim. A gente tem essa falsa sensação de segurança, Sim, né? sim. Verdade. Isso é falso, né? Eu acho que a pandemia trouxe muitos ensinamentos e um deles foi esse: a gente não está seguro quando isso está só na nossa cabeça, né? De uma hora para outra a gente perdeu pessoas, né? E de uma hora para outra a empresa pode te demitir. De uma hora para outra você pode ficar doente. Eu fiquei doente, eu tive um câncer maligno. Então eu estou aqui hoje, eu sou muito grato por estar aqui hoje. Então que segurança é essa? Né? Então, eu nunca vou esquecer de uma frase que um grande amigo meu que trabalhava do meu lado, ele era gerente de projeto também. É um amigo muito querido, uma das melhores pessoas que eu conheço, uma pessoa boníssima. E ele teve filho antes de mim, né? Então, quando o Matheus nasceu, eu já estava saindo da empresa, né? Mas ele teve o filho dele antes e a gente convivia, o filho era pequeno, e teve uma vez ele olhou para mim, era altas horas da noite, porque a gente trabalhava até tarde, ele olhou para mim e falou assim: esse dinheiro que a gente ganha é um dinheiro sujo, né? Eu falei assim, sujo? Como assim, gente? A gente trabalha tanto, tá doido? Ele falou, não, eu não me expressei mal. Ele falou assim, esse dinheiro está roubando a minha vida. Ele está roubando a possibilidade de eu conviver com meu filho, né? Então, e pior, eu não tenho nem tempo para gastar o meu dinheiro. Aquilo bateu muito fundo em mim. Muito fundo. E olha que eu não tinha nem planos de ter filho ainda. E realmente mexeu muitíssimo comigo. Então, a partir dali... Rodolfo, você já estava com câncer, ou o câncer já tinha aparecido, ou Não, depois? não veio depois. 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 Então eu fui bem abençoado, assim, eu fiz 2 cirurgias, mas não precisei dar continuidade com radioterapia, nem quimioterapia. Então, assim, eu me senti realmente muito abençoado nesse lugar, né? Então, eu acho que a vida dá muitas vezes para a gente, sacode a gente, às vezes, com muita força, porque a gente não está conseguindo, às vezes, dar os passos que precisa dar sem ser sacudido. Então, às vezes, a gente perde alguém, às vezes, a gente perde o emprego, às vezes, a gente fica doente, para a gente realmente dar uma revisada nos nossos valores, revisar a nossa vida, o nosso dia a dia, porque às vezes a gente está tão no fluxo, fazendo as coisas assim num processo automático, que a gente não para nunca para prestar atenção. Por que eu estou fazendo isso? Eu realmente gosto de fazer isso? Eu preciso fazer dessa forma? Esse lugar de se perguntar e se questionar, né? Então, isso foi muito importante para mim. Não tem uma força ou uma visão mais clarividente daquele momento. É preciso uma coisa externa que, de repente, como você falou, se atrapalhe e de repente, te coloque em um outro rumo que você vai entender depois de muito tempo, né? Você vai começar Exato. a montar, né, esse quebra-cabeça e entender um pouquinho melhor. Sim. Mas aí
decidiu sair da empresa, então. Pois é, então eu tomei coragem, né, em um certo momento, falei, eu acho que eu vou tentar ser fotógrafo. Isso gera medo, né, na gente e nas pessoas que estão à nossa volta, que são pessoas que gostam da gente, se preocupam, né, conosco, né, tipo, não, como é que você vai largar um emprego desse maravilhoso? E aí eu comecei a perguntar, espera aí, maravilhoso para quem? Porque para mim, para quem está de fora, parecia, porque eu tinha equipes na Espanha, eu tinha equipe na Argentina, eu ia para os Estados Unidos, né? Eu ia para a Alemanha, eu ia, sabe, as pessoas me viam viajando, tipo, às vezes eu ia para Madrid, né, fazer reunião e chegava, voava a noite inteira, reunião era 9 horas da manhã, fazia reunião, tal, blá, 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 aí, tipo, cara, 2, 3 dias estava voltando. As pessoas acham que a gente tem tempo para passear. Não tem. E aí você acaba fazendo o quê? Compensa, né? Compensa. Pô, tô aqui, então vou comer, vou gastar, eu ganho dinheiro, então vou comer no restaurante caro. Então vou comprar, eu vou beber demais. Então, tipo, naquela época eu tava com 12 quilos a mais que eu tenho hoje. Né? Então, eu comia demais, bebia demais, comprava demais. É fuga, né? Tipo assim, dá aquela sensação de prazer ali, porque você não tem tempo para fazer outras coisas, né? Então, eu decidi sair. Forma, né? Você não está satisfeito, né? Não está realizado de repente onde você está e você procura na parte externa, né? E outras coisas a sua realização emocional, né? É bem isso. E aquilo realmente é uma felicidade muito fugaz, né? Aquilo não é felicidade, felicidade não é comprar, não é ter, né? É um estado interno, né? Que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Mas naquela hora eu não tinha clareza, né, sobre isso, né? Então, Sim. e aí eu resolvi sair e aí comecei, né? Tinha um dinheiro guardado, falei, bom, eu tenho esse X dinheiro aqui, vou tentar. Eu acho que nos próximos 2 anos, eu acho que se eu precisar sempre tirar o dinheiro, eu acho que eu consigo me manter. Então foi mais ou menos isso, eu não saí na maluquice, não sem nada, sem uma mão na frente e para trás, porque a gente fala muito sobre isso quando está dando aula, que às vezes a pessoa quer ser fotógrafa e larga tudo, dá um chute no universo, e aí ama a fotografia já, só que aí deposita na fotografia um peso gigantesco, porque ela vem de outra área, ela não tem clientes, ela não sabe gerir uma empresa, que você vira uma empresa, né? Não, Aí a gente você, não. quando você está dentro de uma estrutura empresarial, você tem o RH que toma conta de X, a administração que toma conta de Y, o seu gerente, diretor, etc. Você tem uma estrutura funcionando ali que às vezes você não se, tem a consciência, né? E você precisou de um papel da impressora, o papel está ali, pronto, acabou. Quando você abre um e-mail, abre, né, empresa, você começa a ter que ter diversos braços, independente se você quer ou não. Você tem que aprender um pouco do financeiro, um pouco do contábil, mesmo tendo um contador, mas você começa a ser dono daquilo, as responsabilidades também recaem. E como você falou, né? Eu tenho um X, eu saí todo planejado. Então, em 2 anos, eu mais ou menos tenho que conseguir ali. Você tem um tempo. Você pensou na sua estrutura, né? Um prazo, né? Então eu tenho um custo X, eu tenho um dinheiro Y, e aquele 2 anos tem que acomodar ali e eu tenho que fazer acontecer. Então você Sim. se dá uma carga também de responsabilidade. Não sei se nessa época você já tinha um filho ou não, mas né, tem família, tem Sim. pagamento, né? Então são outras preocupações aí, né? Em cima. Como é que foi esse seu início? Olha, então eu posso dizer que foi bom. As coisas foram aparecendo, foram acontecendo, os trabalhos foram chegando e eu nunca, naquela época, assim, eu nunca precisei mexer no dinheiro que eu guardei, muito pouco, sabe? As coisas foram entrando, eu readequei também um pouco a minha vida, como eu disse, então às vezes eu gastava demais comendo em restaurantes caros, saindo toda hora, comprando demais, bebendo demais, ou, sabe? Fazendo, porque tinha, o recurso estava ali. Então, a gente brincava no meu outro trabalho, a gente tem esse grupo até hoje no WhatsApp que chama Eu Mereço. Aham. Porque esse Eu Mereço a gente marcava lá uma vez no mês, pelo menos, um dia para a gente comer pizza aqui no Leblon. E a gente enchia o bucho de pizza, tomava chopp pra caramba, tipo, era o dia que a gente conseguia, era o Eu Mereço, entende? É o diferença. É o Eu Mereço. Então a gente acaba que você fica nesse processo do Eu Mereço toda hora. Não, eu trabalho muito, então eu mereço, vou comer o que eu quiser, vou comprar o que eu quiser, vou, né, podia.
né? Então, eu Aham. fui mudando um pouco esse estilo, né? Deu uma diminuída assim nos gastos, enfim. E pronto, achei um outro ponto de equilíbrio ali, né? E os trabalhos foram acontecendo. O Matheus nasceu logo depois, né? Então, Uhum. mudou muita coisa na nossa vida, mas não é fácil, nunca é, né? Muita mudança ao mesmo tempo, mas foi tudo bem. Os trabalhos foram acontecendo, eu comecei a trabalhar mais na área de casamentos, aí ter os meus casamentos que chegaram para mim, né? Ai, E, mas eu fazia também, continuava fazendo segundo fotógrafo e tal, e festas infantis, então o lastro estava um pouco mais aberto, assim, né? E eu gostava, sempre gostei muito de fazer casamentos, então os casamentos foram desenvolvendo muito, mas inicialmente, na minha cabeça, quando eu falei, cara, quando eu começar a entrar mais na fotografia, eu vou querer trabalhar com moda. aham. Porque bom, sou libriano, né? Sou Libra com Libra, então, tipo, tudo que tem beleza me chama muita atenção, faz meu olho brilhar. Então, eu fico vendo beleza em tudo, tudo que é bonito, tudo que é estético, tudo sempre chama. Então, tipo, eu gosto, sempre gostei de pegar uma revista dessa e ver pô, umas fotos bem feitas, sabe? Com um padrão interessante de um trabalho de cores bonitos, sabe? Com poses interessantes, composições interessantes, aquilo sempre me chamou a atenção. E chegou aí para moda? Então, eu fiz alguns trabalhos da moda e aí Aham. eu notei que eu estava entrando num ambiente parecido com o meu ambiente anterior, altamente competitivo e muitas vezes é antiético. Eu Uhum. nunca gosto de generalizar nada na vida, tá? Nada. Porque a gente acaba sendo injusto. Mas Sim. eu percebi que era um ambiente onde tinha muito ego, né? As pessoas um disputando com os outros de forma desleal, um querendo furar o olho os olhos dos outros. E eu não sou essa pessoa. Nunca fui. E nem você. Né? Então, por isso que me fazia muito mal trabalhar naquela outra área. Eu falei, bom, eu não vou sair de um lugar para entrar no outro e fazer algo, entrar num ambiente parecido. Então, eu fui saindo dali. Né? Eu entrei pouco, né, na verdade, e eu continuei nos casamentos. Porque conseguia pagar as contas, eu gostava de fazer, e os casamentos me levaram a lugares muito especiais. Eu fiz muitos casamentos fora do país, né? Ah, legal. Em lugares que eu não iria, entendeu? Tipo em ilhotas no meio do Caribe, com É o pouquíssimo Destination, né, que chama, né? destination wedding, né? É Destination É, é isso aí. Eu acabei de voltar. Eu fiz um agora tem 2, 3 semanas em Miami. Acabei de voltar. Então, Ai, tipo assim, a fotografia de casamento já me abriu portas muito especiais, assim, de poder viajar. Eu adoro viajar, adoro conhecer outros lugares. Então, é um bom motivo, né? Você vai, lógico que eu fico trabalhando a grande parte do tempo, mas é um tempinho que dá, fica 1, 2, 3 dias a mais às vezes. E aí sim. você pelo menos passeia, conhece alguma coisa, né? Enfim, Ah, legal. E o no artístico, como é que surgiu esse projeto? Como é que ele é? Explica pra gente um pouquinho. Qual tá bom, a motivação dele e o objetivo dele? tá. Então, a minha entrada frustrada na moda, né, acabou direcionando para esse lado do feminino, né, mas de um feminino pessoal, né? Então, acho que os clientes são pessoas, não são pessoas físicas, né? Não são pessoas jurídicas na maioria das vezes. E a fotografia acabou ficando muito humanizada, assim, muito pessoal, né? E eu sempre achei o corpo um instrumento lindo de beleza. Então, eu adoro dança. Então, eu gosto de ver dança. A dança sempre me emocionou. Nas Olimpíadas, eu ficava vendo ginástica, ginástica rítmica, ginástica olímpica. Eu sempre achei aquilo muito bonito. O corpo feminino, o corpo masculino. Eu acho o corpo uma linda ferramenta, assim, né? Muito Aham. bonito. Então, eu gosto de escultura. Então, quando eu vou no Louvre, tem a área das esculturas enorme, né? Fico lá um tempão olhando. E então, a expressão do corpo sempre me chamou muita atenção. E eu queria poder representar aquilo na fotografia. E inicialmente eu não tinha essa percepção toda. Eu achava bonito, eu queria fazer de forma que ficasse bonito. Mas depois, com o tempo, com o retorno das pessoas, eu fui percebendo que eu estava documentando o nu de uma forma muito escultural, né? E eu estava entendendo que
existia uma força e um poder ali no trabalho de documentar o nu e representar o corpo de maneira respeitosa, de maneira orgânica, né? E de maneira bonita, sem ter que levar para o lado da sexualização ou o lado da erotização, como a gente foi acostumado a ver principalmente com o corpo feminino, né? Então, as nossas referências, eu tenho 42, né? Então, vai perguntar qual é a referência de mulheres nuas ou de nu artístico? É Playboy. Não tinha outra, né? Então, Playboy ou outras comunicações que tinham, que eram mais sexualizadas ainda. Playboy ainda tinha, era mais ou menos. Assim. Então, a gente só conseguia ver o nu daquela forma. Então, assim, o nu é sempre sensual. Sempre sensual. Para muitas pessoas, né? E eu não vejo dessa forma. Eu não enxergo dessa forma. Eu acho que hoje isso é muito claro na minha fotografia. No início não era, né? Mas hoje é muito claro. As pessoas vêm e falam sempre a mesma coisa. Nossa, quanta sensibilidade. Quanta poesia. Eu escuto muito isso. Quanta poesia nas suas fotos. Quanta delicadeza. E aquilo foi me ensinando muito, né? E aí eu fui desenvolvendo meu conhecimento na parte de luz, né? Então, cada vez mais eu vou buscando desenvolver o nu usando muito o processo de luz e sombra, né? Então, eu tenho muitas referências na pintura, né? E que tem esse traço de trabalho com luz e sombra. E eu gosto de documentar o corpo dessa forma, porque eu consigo trazer volume, trazer profundidade, né? Trazer tridimensionalidade. Então, as pessoas se viam, às vezes, ali de uma forma inacreditável. Elas falavam, eu não estou acreditando que sou eu. Não estou acreditando que isso aqui, isso é engraçado, né? Isso aqui sou eu. Você fez Photoshop, não fez? Uhum. Eu falava, não fiz. Porque eu não sou a favor. Por quê? Eu acho, né? Hoje eu tenho muitos propósitos na minha fotografia. Um deles é a gente se olhar de forma mais gentil, né, com o nosso próprio corpo. Esse corpo que nos permite estar aqui fazendo essa live agora, né? Então, o meu corpo é um corpo perfeito. O meu corpo executa muitas milhares de operações por segundo, né? Se talvez eu não esteja num padrão estético, que é o padrão que hoje é o considerado bonito, ou que eu gostaria de estar, eu não preciso massacrar o meu corpo, ou, né, tanto em pensamentos quanto em falas ou em ações. A gente faz isso o tempo todo, se a gente não perceber. Nossa, estou gordo, nossa, estou isso, estou aquilo. A gente se machuca muito. Até de forma inconsciente, né? Às vezes a gente nem... Completamente, completamente. Então, assim, se a gente não trouxer uma luz para esse lugar, a gente fica se maltratando. Então, por que, por exemplo, né, quem reza um terço, a prece funciona porque a pessoa está rezando um terço, ou um mantra funciona com alguém fazendo um mantra com um japamala na mão com 108 contos? Porque você está repetindo aquilo muitas vezes. Muitas vezes. Aquilo é um mantra, você repete. Tudo que a gente repete muito, a gente consegue criar. Então, se todo dia a gente fala, pô, tô gordo, tô pançudo, nossa, minha celulite, sabe, a gente vai fazendo a nossa mente acreditar, a gente cria aquilo, que a gente às vezes é deformado, e não é. Entende? Nosso corpo é nosso corpo. Não adianta eu querer me comparar com o cara que é lutador de boxe, que eu não vou ter aquele corpo, aquele braço gigante, aquele peitoral. Eu nem busco isso na minha vida. Aquilo faz parte porque o cara luta boxe, ele tem que treinar, enfim, mas a gente se compara de forma injusta. E não é só o nosso corpo, a gente se compara às vezes com o nosso trabalho, né? O nosso ofício. Então, você é fotógrafo, você é pintora, a gente vai lá e se compara com um suprassumo, ou alguém que a gente considera muito. Essa comparação é muito injusta, ela nunca devia ser feita. Nunca. Né? Então, eu vejo as pessoas chegando com esse peso em cima do corpo, muito forte. E que pessoas são essas que chegam, Rodolfo? Como é que é? Tem uma seleção? As pessoas te procuram ou você seleciona? É assim, porque a gente, só para deixar claro aqui, né? Então, eu faço ensaios com pessoas comuns, elas me contratam para fazer um ensaio delas da forma que elas quiserem, seja nu, ou semi-nu, ou de roupa, tá, né? É porque eu sou mais conhecido pelo meu trabalho com nu, né? Com o corpo. Qualquer pessoa que quiser pode chegar, Rodolfo. Eu quero Qualquer fazer... pessoa. Mas assim, eu notei que existia um estigma, assim, né, com relação à minha fotografia,
Porque muitas pessoas olham e falam, "Ih, o cara só fotografa o modelo. Ah, e não, ele só fotografa a mulher magra. E isso não é verdade, né? Só que assim, o conjunto de imagens da forma que está lá no Instagram, ele dá essa sensação. Eu queria mudar isso, né? Eu queria poder trabalhar com outras pessoas e fazer o meu trabalho que eu sei que ele pode, que é tão impactante, e pode ser tão curativo com outras pessoas. Então, por isso, eu abri esse projeto. Né? Esse projeto que é o meu segundo projeto. Aqui atrás, ó, tem umas imagens aqui, mas são imagens do meu primeiro projeto. Foi o meu primeiro projeto feminino, autoral, que eu criei. Né? E que tem até um Instagram só para ele, chama The Woman Manifest. Tipo, era um manifesto feminino. Então, eu queria que a mulher tivesse um ambiente, um lugar que ela pudesse se expressar de forma verdadeira e que eu conseguisse captar a beleza, a delicadeza do feminino junto com a força. Sabe, eu queria mostrar esse contraste, assim, da beleza, da delicadeza com a potência e a força da mulher, né? Que eu acho que a mulher, ela engloba, ela tem isso presente nela, né? Então, esse foi o meu primeiro projeto e eu fiz muitos ensaios com muitas pessoas e geralmente tinha uma outra linguagem, né? E aí eu resolvi, um certo dia, botar esse projeto para fora, que é o meu projeto novo, que chama 100 Nus, né? Então, são 100 nus dentro do meu estúdio. É um espaço controlado, é um espaço em Ipanema, porque o outro projeto era tudo externo. E não era necessariamente nu, tá? Eu estou vendo aí a foto aí atrás, você parece até uma sombra, né? Eu não consigo ver direito, mas parece uma sombra da mulher. Isso, numa praia, se eu não me engano, ou num... Essa aqui foi na Pedra Bonita, lá em cima da Pedra Bonita. Esse foi o primeiro ensaio que eu fiz com uma mulher que chama Alice, e ela fazia yoga, mas ela na verdade ela se expressou ali através da capoeira. Uhum. Então ela ficou jogando capoeira sozinha, entendeu? Então, tipo, eu sempre buscava o lance das formas, buscava muitas formas do corpo, dos movimentos da musculatura. Então ali eu usava sempre muito movimento, né, como linguagem assim de representar. E hoje você faz no seu estúdio. Então, como você falou, é um ambiente controlado, é até de repente mais confortável para a Muito pessoa mais. que faz foto, né? De repente ela se sente mais à vontade ali. Com certeza. Apesar de eu achar essa experiência na natureza muito poderosa, quando Uhum. você consegue se conectar, para mim não existe lugar ou força maior, principalmente nesse planeta onde a gente está agora, do que a força que a natureza tem, né? Então, a gente se conectar num nível assim verdadeiro com a natureza e seja se desnudando na natureza, aquilo é muito potente. Eu já vi isso se desdobrar na minha frente muitas vezes. E eu, recentemente, esse ano, eu passei por essa experiência enquanto assunto, entendeu? Eu me Legal. botei no outro lado para perceber e para ter essas sensações e para poder falar de igual para igual, né, com as pessoas que eu fotografo, porque agora eu sei como é que é, eu passei. Então achei isso que era importante para mim enquanto pessoa, Rodolfo, e enquanto profissional, né, que guia muitas pessoas nesse caminho, né? E então, Uhum. sim, no estúdio a minha intenção era essa, né, criar um ambiente controlado, né, trouxesse mais privacidade para as pessoas, né, e que fosse mais fácil para a pessoa poder se expressar, mais tranquilidade. Né? Então, essa foi a ideia do projeto. E aí, o que eu fiz? Eu vejo que muitas pessoas querem ser fotografadas, mas acham que não são capazes, acham que não estão no padrão, ou não querem, talvez, investir aquele dinheiro, que não sei se eu vou conseguir performar ou não vou botar um dinheiro ali, porque eu acho que eu não sou... não estou pronta para aquilo, sabe? Eu não sou modelo, eu não sou isso, eu não fotografo muito menos modelos do que pessoas comuns de outras áreas do que modelos, né? Então, era isso que eu queria. Então, o que eu fiz? Eu fiz o projeto num custo que é quase irrisório, né? É 1/10 do valor do meu trabalho, porque eu queria que isso fosse um projeto autoral e que esse grupo de pessoas pudessem inspirar outras mulheres a se permitir a fazer isso se for do interesse delas, né? E eu não botei regra nenhuma, que chega quem quiser, né? Não precisa ter requisito nenhum, né? Só estar de acordo com a proposta do trabalho, enfim, né? A gente ter uma conexão boa e as coisas acontecem.
Tem uma Mas- pessoa aqui escrevendo aqui que foi fotografada por mim. Ah, Ana legal. Rima, super querida. Foi uma Mais lindo. experiência linda. Ah, legal. Você estava falando antes, no início, né, da live, Rodolfo, como é que, se você não fosse formado, né, numa área mais técnica, você seria na psicologia. E aí, Aham. agora, que você foi objeto, né, de um shoot, né, de fotografia, se colocando do Sim. outro lado para tentar entender, né? E aí eu vejo a sua preocupação, né, e de repente como é que você trata com isso, né? Tentando se colocar no lugar do outro e tentando também, de repente, direcionar, porque eu imagino que uma pessoa que nunca fez isso, não são modelos, né? Como você falou, possa ter e normal, né? Uma certa inibição, ou ficar assim, tá, o que, que eu faço? Não tenho para colocar as mãos, estou aqui sem graça, né? Exatamente. Que vai, né? E você como fotógrafo ali, você tem que guiar, você tem que, né, deixar aquele ambiente receptivo, né? Você tem que fazer a pessoa se soltar, até nos movimentos, de repente, na postura, na posição, né? Então, essa preocupação que eu vejo em você de tratar o seu objeto, como você falou, né? De uma forma mais não sexualizada, não erotizada, né? E mais orgânica, você falou, né? Da conexão com a natureza, né? Da força aí de estar, né? Em congregação, é muito forte realmente. Vendo as suas fotos, você sente o movimento, você sente a força e você esquece o corpo, né? Em segundo momento, fica É, mais a imagem, vamos dizer assim, né? E o corpo em si, que a gente costuma até erotizar, né? Automaticamente às vezes, você deixa ele em segundo plano. É isso que eu acho assim, interessante, olhando, né? As suas fotografias, né? E eu acho que deve ser um desafio muito grande você fazer essa conexão realmente. E a psicologia aí, eu entendi o que você falou no início. Como é que é importante para nesse tipo de trabalho, principalmente, né? Para você guiar de uma forma tranquila, né? A pessoa que está ali se expondo e querendo fazer esse trabalho, né? eu acho que isso, para mim, né, no meu caso, ele é ferramenta fundamental. Sim. Essa parte eu vou chamar de direção, tá? Mas diferente da direção fotográfica, eu vou falar, põe a mão aqui, põe a mão ali, vira coisa, olha para a luz. Isso é uma Aham. coisa. Mas a minha direção acontece muito antes, né? No papo. Então, no projeto, eu fico conversando quase uma hora. Né? Uhum. Tipo, eu quero ouvir da pessoa. Por que que ela está ali? Por que que ela, nesse momento, quis fazer esse tipo de trabalho? Porque tem pessoas que hoje estão chegando ali, são pessoas que nunca foram fotografadas na vida. E elas resolveram ser fotografadas pela primeira vez completamente sem roupa. Então eu falei, eu fico rindo, falo, nossa, já entrou com o pé na porta, né? Então, tipo assim, porque estar do outro lado da câmera não é confortável, muitas vezes. Né? Eu estou com a câmera, é um objeto grande, às vezes na frente do meu rosto, então a gente não tem a conexão, às vezes, visual. A pessoa está olhando para um tubo, que é a lente, sabe? Uma coisa que está refletindo ela ali de certa forma. Então, não é agradável, né? É estranho. A gente olha a lente, às vezes as pessoas se retraem. Então, tipo, fotografei domingo um retiro aqui de yoga aqui. E aí a pessoa olhou para mim, aí ela automaticamente a pessoa olha para a câmera, a pessoa já se ajeita a coluna, empina o peito, né? Dá uma olhada, e tal, sabe? Você vê que ela já monta um personagem. Sim. É E, normal, a gente vive com personas, é normal. Né? E ali e, eu quero que a pessoa não seja uma persona, ela seja ela própria. E, Rodolfo, o que você já ouviu assim de feedback, né? Do antes e do depois, das pessoas que tiraram assim fotografia com você. O que elas comentam? Foi uma descoberta? Foi um desafio? Quais foram os comentários que mais te tocou assim? Olha, eu é difícil até dizer assim, eu teria que mostrar assim, né, trazer os áudios assim, porque chega eu sou muito chorão, tá? Eu tenho super chorão, me emociono muito. Então, isso é muito presente em mim. Então, o meu trabalho para mim é muito importante. Eu sei que
as pessoas estão ali, o processo é delas, né? Elas estão fazendo o movimento, mas eu entendo hoje com clareza que eu sou ferramenta. Eu estou contribuindo para aquele processo. Isso me dá um prazer inenarrável, assim. Fico muito feliz. Então, as pessoas trazem, muitas vezes já trouxeram, que estavam descobrindo partes delas próprias que elas não reconheciam. Que elas acessaram ali, né, partes que elas desconheciam até hoje. Então, pessoas de 30, pessoas de 35, 40 e poucos anos, de partes que ela não conhecia e que ela descobriu naquele momento. Então, muitas pessoas acessam ali um feminino muito potente naquele momento, sabe? Um lugar de empoderamento muito forte. Porque ali ela entende, né? Eu tento criar esse ambiente. Eu não estou ali para julgar ela. Eu não estou ali para achar ela bonita ou feia. Eu não estou ali para dizer se o corpo está bom ou se não está bom. Eu não vou fazer nenhum comentário sobre isso. Não me cabe. Seria meramente a minha opinião. Então, eu preparo esse ambiente para a pessoa poder sentir. Eu quero que ela sinta. Porque hoje, para mim, é muito claro, né, quando eu falei de psicologia. Eu estudo muito sobre psicologia, sobre autoconhecimento, sobre terapias complementares, né? Então, já fiz curso de constelação, eu sou reikiano nível 3, eu fiz cursos de terapia quântica, curso de energia dos orixás. Eu me especializo nessas outras áreas de cura, né? Então, hoje eu tenho plena noção de que o meu trabalho ele tem um suporte espiritual na hora que eu estou trabalhando. Ele é muito intenso. Então, eu não consigo nem vender isso. Não consigo nem explicar isso. Que as pessoas falam assim, eu nunca imaginei que isso ia acontecer aqui dentro. Nunca imaginei. Eu achei que eu ia fazer umas fotos. A pessoa às vezes sai... Tem pessoas que chegam com expressão pesada, com a carga pesada e saem assim completamente, fisicamente diferentes, né? E às vezes os áudios vêm áudios aos prantos, assim, das pessoas agradecendo enormemente, num nível de gratidão assim muito elevado, né? E isso para mim é difícil. Receber elogios para mim foi sempre uma dificuldade na minha vida. Então, eu acho a vida muito especial, né? Ela coloca a gente num lugar onde você faz um trabalho que você recebe elogios de alma, assim, elogios que realmente são muito profundos, né? Então, as pessoas trazem. A Maia me escreveu aqui, falou, foi uma das experiências mais bonitas da minha vida. Tá aqui nos comentários. Então, E a pessoa se vê de uma forma diferente, né? Acho que ali pode começar até uma nova percepção, né, da pessoa com ela mesma, né? com Porque certeza. você traz até uma abstração daquele corpo, né? Em que ela, de repente, se olha e de repente, consegue se olhar com outros olhos, né? E aí ela vai começar a ter uma consciência, de repente, diferente dela, né? Essa é a ideia. E estando nua ainda é mais forte, né? É muito forte. O ato de se despir ali, acho que, na verdade, o de se despir da roupa é um simbolismo, né, Sim. para o que está acontecendo ali. É um simbolismo que aquelas pessoas estão deixando muitas outras coisas ali. Elas estão se despindo, às vezes, de muitas outras coisas. A roupa é só um simbolismo, né? É só a primeira despida, né? E de repente a mais fácil, de repente, né? Porque Exatamente. as outras vêm em camadas. Justamente, são camadas, e as pessoas vão trazendo. E eu aprendi muito, né? E aprendo muito com o meu trabalho, porque a gente é do ser humano, né? A gente conecta poucas coisas e a gente cria uma opinião, né? A gente emite opiniões sem saber de fato das coisas, né? Se a gente não aprofunda. Então, eu notei que muitas pessoas chegam ali, são pessoas que você vai olhando no meu Instagram e fala, nossa, que mulher linda, que corpaço, uau, que mulher incrível. Muitas dessas pessoas chegam ali com tentativas de suicídio, problemas de depressão profunda seríssimos, muita medicação,
bulimia, entre outros. Então, a gente me ensinou a não julgar as pessoas pela casca. De verdade, porque a gente repete muito isso, mas se a gente não ficar atento, a gente cai nesse lugar de novo, com muita facilidade. A gente julga a pessoa, a gente cria ali todo um estereótipo em cima dela, pronto, é isso. Aí você vai ouvir um pouco da pessoa e fala, nossa, não era nada daquilo, né? Então, muitas vezes a beleza que para muitos é uma coisa maravilhosa, para outras pessoas era um transtorno. Gerou enormes problemas na vida, porque a pessoa era muito bonita. Né? A gente não sabe, nem imagina essas coisas, porque a gente talvez não passou por aquilo. Né? Então, essa troca ali me faz crescer muito quanto ser humano. Eu aprendo muito. Muito legal. Rodolfo, deixa eu te fazer uma pergunta. O que para você, na sua opinião, é uma fotografia perfeita? O que ela tem que ter e o que ela tem que alcançar? Certo. Isso é totalmente relativo, né? Assim, mas na minha opinião, para o meu tipo de trabalho, fotografia perfeita é quando eu consigo captar algo que vai além da estética, né? Captar alguma coisa que é da essência da pessoa, uma coisa que pegue alguma parte da alma, que ela identifique aquilo assim, nossa, isso aqui sou completamente eu, né? Não mais a estética. No início eu me preocupava muito com a estética, com a luz, com a composição, né? Com as linhas e com as cores e com aquilo tudo, e era até me sobrecarregava, porque eu ficava tão preocupado com aquilo tudo que até eu não conseguia até significar que as fotos estavam boas porque faltou uma vírgula aqui, né? Mas hoje a minha preocupação não é essa, minha preocupação é conduzir a pessoa num estado que ela esteja tão verdadeiramente conectada com ela, tão entregue, tão em conforto, que aquela imagem, quando ela olhar, ela vai voltar para esse estado. Ela vai lembrar do que realmente ela é, de verdade. Assim. Legal. E hoje em dia, Rodolfo, né, com tanta tecnologia nova, com essa questão aí cada vez mais surgindo de metaverso, NFT, blockchain, realidade virtual, os óculos, né? Essas novas tendências, o que você consegue ver assim do futuro da fotografia? Como é que, se você tivesse que envisionar ou imaginar assim, como é que seria, na sua opinião? Olha, eu vou bem longe agora, hein? Você falou dos óculos, sim, o Google já tem o lance dos óculos que tiram as fotos, né? Eu acredito que a gente vai para essa linha, né? Onde a gente talvez consiga captar através só do nosso olhar do que a gente está vendo, mas indo mais longe, talvez de alguma forma a gente consiga acessar alguma parte do nosso cérebro onde a gente cria as imagens, né? E a gente compilar as imagens através desse processo, né, de geração de imagens do nosso cérebro, talvez. Talvez foi muito longe, mas talvez não, né? A gente nunca imaginou. Pois é, porque a gente está agora na era do NFT, do blockchain, né, das criptomoedas e das criptoartes, né? E isso é muito novo ainda. Eu já tenho, eu criei, eu tenho quatro NFTs criados, eu acho. Você já está noso aí, já entrou nessa era, né? Comecei a entrar para entender um pouco ali, sabe? Sim. É um novo mundo, né? O NFT, acho que a gente não tem ideia do que vai virar a ser, né? Vai virar muitas coisas, mas tem muita gente hoje fazendo muita grana até com arte, né? Então, por exemplo, artistas que eu seguia aqui. Então, tem uma mulher que ela me inspirou para esse meu primeiro projeto aqui. Que é uma mulher, eu não sei nem o nome dela. O nome do Instagram dela chama Nude, né? De Nude Yoga Girl. E ela ela fazia autorretratos de yoga nua, né? E as fotos são bem feitíssimas, assim, muito bonito, sabe? Nossa, trabalho lindo também, delicadíssimo, assim, com uma estética assim primorosa, com uma luz linda. E hoje eu vejo ela vendendo NFTs $100.000. Nossa. Entendeu? Uma foto dela, $100.000, $80.000. Assim, falei, uau, caramba, quando que alguém ia vender uma fotografia por $100.000? Isso é muito difícil. Né? Numa galeria, muito difícil isso não acontece. Né? Então, pessoas
hoje eu vou chamar de comuns, né? Que não são super artistas reconhecidíssimos de muitos anos, estão conseguindo gerar, né, uma entrada boa assim, através de NFTs. Assim. Eu acho que, assim, você falou que tem 42 anos, né? Eu tenho 39, daqui a pouco já estou com 40 já. Eu acho que a gente consegue lembrar no início, né? Eu lembro quando eu era criança, a televisão não tinha nem controle remoto. Meu pai falava, troca o canal, vai de Globo, É, Copa Band. Aí eu ia lá, pum, apertava. Depois vieram as outras televisões. Depois, quando eu entrei na faculdade, eu mudei aqui para o Rio de Janeiro. E aí meu pai e minha mãe me deram um celular para questão de segurança, mas nem todos os amigos tinham, diferente. E aí vieram várias outras coisas. A gente pôde, nesses diversos momentos, né, viver esses inícios de mudanças e mudanças do nosso estilo de vida, né? Com o smartphone, surgiu um é. novo momento. O iPhone mudou o mundo, né? E aí você com a fotografia, você falou no início, né? A qualidade fotográfica de uma câmera de celular hoje em dia já é muito superior a muitas câmeras de antigamente, né? A qualidade está fantástica, você consegue fazer muita coisa. E aí agora vai vir uma nova, na minha opinião, uma nova dinâmica, uma nova ordem que vai trazer novos tipos de relação é, pessoais, né? Igual as redes sociais e os smartphones trouxeram, mas o metaverso, o blockchain, etc., vai trazer outros tipos de dinâmica e estrutura, né? E a fotografia. Já está trazendo, eu vejo muitas artes com movimento, né? Com mistura da arte estática com arte em movimento, né? Muito interessante. E se a gente consegue entender, né, e ver positivamente essas novas mudanças, a gente, como essa menina que você citou, né, de repente consegue fazer algo positivo com isso, ou alavancar sua carreira, ou mostrar para outros públicos, né, o seu trabalho, né? Acho que tudo pode ser visto de maneira positiva para você tentar se expressar, né? De repente é uma Com outra. certeza. Não adianta ficar resistente, né? Porque toda essa mudança. Então, a fotografia saiu do analógico para o digital. Eu não fiz essa transição, mas eu percebi muita gente com essa dificuldade, né? Com um rancor pelo digital, e o analógico melhor, e isso, e aquilo, a fotografia digital na fotografia, e aquela briga, né? Assim, eu sou aberto, assim, eu acho que eu respeito quem gosta mais do analógico, e, né? Enfim. Mas eu gosto, acho maravilhoso, acho lindo o processo, né? Eu fiz curso de revelação, é muito bonito o processo, é lindo, uma arte mesmo. Só que o mundo está em evolução sempre, então eu acho que a gente tem que estar aberto para o que está chegando. Então, eu tenho amigos que fizeram em Nova York, teve a NFT New York um tempo atrás, e eles fizeram exposições em milhões de galerias ao mesmo tempo em Nova York, e dentre elas na Times Square. Né? Então, tipo, eu tenho amigos conhecidos que ficaram expostos na Times Square, entendeu? Para milhares de pessoas assim por dia, né? Então, sabe-se lá o que isso vai trazer, né? Porque assim, com quem que ele vai conectar, né? Então é muito especial. Eu acho que a gente tem que abraçar o que está chegando. E, Rodolfo, vamos às rapidinhas agora, né? Aquelas dicas e informações suas para depois a gente encerrar aqui nossa live. Um Beleza. livro que você indica? Pode ser um livro que seja de fotografia ou que traga fotografias, um livro que tenha impactado. De fotografia, Fica bom? eu tenho um livro que eu gosto muito da Annie Leibovitz, que acho que Annie at Work. É um livro da Annie Leibovitz que ela traz retratos dela icônicos, assim, muitos que todos nós, a maioria de nós conhece, tipo, o retrato do John Lennon com a Yoko Ono ele nu em cima dela, deitado no chão, né? Essa foto é uma foto muito conhecida. Sim. Então, ela explica o processo, como foi fazer aquela fotografia, como aconteceu aquilo. Ela fez aquela foto e ele morreu horas depois, 2 horas depois. Foi. Então, tipo, foi a última foto dele. Então, ela traz fotos de pessoas muito conhecidas, né? E como é o processo, como foi o processo de criação, como é que foi na hora. Então, tipo assim, me encanta ver aquilo, porque
para entender, né, como é que a pessoa que está ali por trás criando, né, como é que foi, porque a gente não imagina, como é que eu vou fotografar o John Lennon, vou fotografar o Arnold Schwarzenegger, ela trabalha com essas pessoas, né, então para mim foi muito interessante, assim, eu sou fã, assim, eu gosto muito do trabalho dela. E ela tem trabalhos icônicos. Eu acho que quando você trabalha com uma pessoa tão conhecida, né, quanto esses aí que ela trabalha de diversas áreas, a gente já tem conceitos prévios com essas pessoas, né? Então, eu Uhum. gosto do trabalho dele, eu me dou bem com ele ou não, gosto da música, não gosto. Só que eu acho que ela tira todo esse estigma e os conceitos prévios e coloca essa pessoa num local, numa postura em que passa a essência dela, né? Uhum. O Yoko Ono, né, e do John Lennon, nus em postura fetal, né? Não foi essa foto? Então, assim, eu acho que ficam icônicas porque ela consegue chegar realmente na essência, Na né? pessoa, né? Não às vezes no personagem, né? Porque aquelas pessoas, todos nós temos personagens, né? Na verdade é essa. Mas aqueles personagens daquelas pessoas são personagens conhecidos no mundo inteiro, né? Então todo mundo conhece eles pelos personagens que eles são, né? Então realmente eu acho que em alguns momentos ela consegue tirar aquelas pessoas daquele lugar e trazer para um lugar de uma pessoa, digamos, real, né? Porque ela era igual a qualquer outra pessoa, só que o trabalho dela fez ela ficar conhecida no mundo inteiro, né? Então ela não é diferente de ninguém, né? No final das contas vai morrer da mesma forma, vai ser tudo igual. E falando de referências assim de fotógrafos, quais são os top 3 fotógrafos que você fala para o pessoal aqui da live? Tipo, cara, tem que conhecer, entra lá no Instagram, no site deles, vê o trabalho que é fantástico. Quais seriam esses Olha, três? eu gosto muito, eu acho que assim, eu gosto muito da fotografia de um fotógrafo chamado Platon. E ele tem um documentário no Netflix que fala sobre ele, eu acho que vale muito a pena ver. Que não é um documentário só sobre fotografia, ele é uma das pessoas que está no documentário que chama Abstract Design. Eu não sei o nome em português, tá? Chama Abstract Design e um dos episódios é com ele. E ele também fotografa pessoas assim icônicas. Então, presidente dos Estados Unidos, né? Então, o presidente da Rússia e outras coisas. Então, é muito bonito. Ele fala sobre o processo de criação dele. E ele que tem uma linguagem toda própria dele, usando distorções, sabe, das lentes, assim. O que para algumas pessoas assim, é um absurdo. E ele faz aquilo com maestria, sabe? E é muito interessante. Qual o nome Tá? dele, por favor, Rodolfo? Platão. Platão, tá. Platão, é. E o nome da série é Abstract Design, do Netflix. Eu acho que é a primeira temporada, que já tem 2 temporadas, assim. O segundo fotógrafo, que eu acho que vale muito a pena, eu gosto muito do trabalho do Alex Webb. Ele é um fotógrafo da Magna, ele fotografa junto com a esposa dele. Hoje o Instagram deles é Rebecca Norris, agora eu lembrei o nome dela. É Alex Webb Norris, o Instagram, eu acho que é isso. O trabalho dele é muito inteligente enquanto fotógrafo, assim, muito interessante. É um caso de estudo assim fantástico. Ele sabe trabalhar em camadas assim de uma maneira assim extraordinária, assim, sabe? Uma fotografia muito pensada, muito inteligente, muito paciente. Então dá para tirar assim muitos ensinamentos assim. E mais um fotógrafo que eu gosto muito, né, nessa parte de retratos e fotografias de pessoas, é Peter Lindbergh, que faleceu há pouco tempo até. Né? Eu adoro o trabalho dele, tem alguns livros assim, me emociona muito e muitas vezes não pela extraordinariedade da fotografia, das luzes, das composições, mas pela simplicidade que ele fotografava as pessoas assim. Traz um negócio de essência, assim, de verdade. Já vou pesquisar depois daqui, fiquei curiosa aí com essas dicas suas. E na frase, como é que você completaria a frase? Fotografia é, em uma palavra para você. Cura. Legal, legal. E para a gente terminar, a última pergunta, um conselho para uma pessoa que esteja querendo começar na fotografia
que você falaria? Eu recomendo muito as pessoas estudarem, né? Porque é fácil você ser fotógrafo hoje, né? Fácil. Você tem um celular bom, você tira boas fotos, às vezes você já tem um olhar assim, né? Você consegue fazer. Só que ser fotógrafo é muito mais do que isso. Fazer boas fotos é uma parte pequena do ser fotógrafo. Uhum. Ser fotógrafo é um universo, né? Então, a gente ser bem orientado no início facilita muito o nosso processo, né? Então, eu falo isso porque nós já demos aulas para muitas pessoas e a gente auxiliou muitas pessoas a seguirem a fotografia enquanto hobby ou seguir a fotografia enquanto profissão, né? Ou troca de profissão. E a gente recebe retornos muito positivos nesse lugar. A gente traz as nossas experiências, a gente tenta dar suporte da melhor maneira possível. Isso facilita muito a tomada de decisão das pessoas, o desenvolvimento, né? O transpor de dificuldades, enfim. Então, eu acho que o estudo, ele realmente ele é muito importante, né? E não só fazer fotos bonitas e ter um bom equipamento, né? Porque isso não sustenta um fotógrafo. Sim, sim. A visão, né, é muito mais importante, né? O conceito, né? Porque hoje, como você falou, a máquina, né? O equipamento, a gente consegue, né? Até os celulares estão bem Sem melhor dúvida. e tal, mas o que você colocar ali de mensagem que é o seu diferencial, é você. É o seu propósito, né? Por que que você está ali fazendo aquilo, né? Se questionar e você se entender e você entender a importância da sua fotografia, o que que você pode trazer, né? E você enquanto pessoa, porque a fotografia nada mais é que uma linguagem, né? A gente está falando, estamos usando a linguagem falada, minha linguagem corporal, estamos usando várias linguagens. Fotografia é uma linguagem visual. Então ali você está falando sobre você, o que que você quer passar para o mundo, né? O que que você quer trazer de bom, né? O que que você pode contribuir. Então eu acho que aí a gente vai acabar sempre voltando no lado aí do autoconhecimento, mas é um ciclo que para mim sempre volta nesse lugar, assim, né? Mas eu acho que a fotografia é isso. Então, a pessoa se olhar, a fotografia é uma baita ferramenta. Como fotografia, uma baita ferramenta de autoconhecimento. Rodolfo, uma aula aqui com você. Adorei o nosso papo. E é muito revigorante, né? Ver assim artistas, no seu caso fotógrafo, que se importam, estão assim diretamente conectados na essência do seu trabalho e na mensagem que eles querem passar, né? Tratando com muito leveza, muito cuidado, muita delicadeza, né? Naquilo que eles querem passar, e principalmente quando o objeto, né, são pessoas, né, são também pessoas que vieram com uma bagagem, como você falou, que vem com um histórico e que você tem que trabalhar aquilo ali de uma maneira leve, né, uma maneira Respeitosa, né? Eu acho que exata. o respeito, para mim, é uma das palavras mais importantes que pautam o meu trabalho. Sim, Tem que sim. ter respeito pelas histórias das pessoas. Eu tenho que ter respeito pelas diferenças das pessoas, né? Então, isso me faz poder trabalhar. Porque se eu não tiver respeito, eu não consigo trabalhar. Eu vou Uhum. julgar. E aí, quando eu começo a julgar, é a minha visão sobre aquilo. E isso deturpa a fotografia. Com certeza. Queria te dar uma parabéns. Adorei o papo, foi super fantástico conhecer um pouquinho mais. É sempre bom a gente ver, né, o artista por trás do trabalho, né? Que a gente vê a motivação, a gente vê o objetivo, a gente vê o que está por trás, né? É muito interessante ver uma pessoa tão assim sensível como você, né? Muito obrigada, foi um prazer aqui te. Eu que agradeço. Queria que você deixasse aí para o pessoal as suas redes de contato, como é que as pessoas veem o seu trabalho, não sei se é site, Instagram, como é que as pessoas te acham. Hoje é mais pelo Instagram, meu site está em vias de ser lançado, mas esse em vias aí tá demorando, porque eu tenho mania de fazer tudo sozinho, entendeu? Porque eu sou da área de TI, eu falei, não, deixa pro site e eu vou fazer. O site está no ar, eu só preciso rechear ele de imagens ali, mas ele vai soltar, vai voltar. Mas meu site é rodolfocoelho.com.br, mas assim, hoje em dia minha rede mais ativa é o Instagram mesmo, né? Que é o Rodolfo Coelho Photography.
né? Eu tenho outros 2 Instagrams, que é o mais voltado para casamentos, famílias, gestantes e partos, mas é que eu alimento menos ele hoje, porque eu estou mais focado no feminino, que é Rodolfo Coelho Weddings, né? Aham. E o último que quem quer conhecer esse projeto que está aqui, ó, que tá, ainda tem bastante material lá, chama The Woman, com THE, né? The Woman Manifest. Aham. Então, é isso. Aí Muito, vocês me encontram. Eu que muito te agradeço, Marcelo. Muito obrigada, pessoal, também que acompanhou aqui com a gente, curtiu aqui um pouquinho mais do trabalho do Rodolfo. Agradeço muito, Rodolfo, muito obrigada.